Na BBC Brasil, uma reportagem da Thaís Carrança, mostrando aqui a realidade econômica, social brasileira, independentemente dos movimentos do Produto Interno Bruto. Porque nós vimos aí uma recuperação em relação ao ano passado do Produto Interno Bruto, mas com a inflação em alta. Ela ainda não está alta para os nossos padrões históricos, mas está em alta. E o desemprego recorde, e que atinge, na verdade, muito mais do que aqueles que estão contabilizados como desempregados, não são só os 14 milhões, quase 15, não são apenas os 6 milhões de desalentados, mas, aliás, outro dia o próprio presidente da República reconhecia isso. Se você pegar subutilizados e aqueles que estão à margem desses levantamentos do IBGE, dessas contabilidades, facilmente a gente chega aí a mais de 40 milhões de brasileiros sem uma fonte definida de renda. Estamos falando de população economicamente ativa. Então, em muitos casos, você ainda tem a esposa, o esposo, os filhos, às vezes os pais que dependem dos filhos. Então, esse drama vai se multiplicando. Então, com a inflação em alta e o desemprego recorde, a renda do brasileiro cai 10%. E aí, há várias situações que são mostradas nessa reportagem da Thaís Carrança, e inclusive com pessoas com um nível de renda anterior bem diferente umas das outras, né? E com atividades diferentes, carteira assinada ou não. Mas o fato é que é preciso separar as coisas. Crescimento do PIB. Parece uma expressão mágica, né? O PIB subiu, o PIB caiu. Mas, na verdade, o Produto Interno Bruto, ele abarca o que se produz, óbvio, e o que se consome. E muitas vezes não há uma relação direta entre o crescimento do PIB e a renda média das pessoas. Não é aquele cálculo facílimo de ser feito da renda per capita. Essa expressão latina, né, o per capita, é muito interessante porque você pega o Produto Interno Bruto, divide pelo número de habitantes. Você tem hoje dois tipos de levantamentos sobre a renda per capita. Você tem o nominal, que eu ainda acho mais confiável, porque o outro, ele tenta considerar a inflação do país, o preço médio das coisas. Então aquele negócio, o que você faz com 15 mil dólares nos Estados Unidos e o que você faz com 15 mil dólares no Brasil. O que você adquire, já com conversão da moeda e tal. Mas isso acaba sendo subjetivo, até porque em muitos países o cálculo inflacionário é bizarro. É incrível isso, né? É incrível isso com tantos mecanismos que existem hoje, mas em muitos países o cálculo da inflação ele é desprezível. As pessoas não levam a sério. Mas o nominal não. O nominal é simples, você pega o Produto Interno Bruto, divide pelo número de habitantes, você tem lá a renda per capita anual. Só que a velha história do sujeito que come 2 frangos, o outro não comeu nenhum, e na média um para cada um, não é, Roland? Então cada um comeu um frango. Cada né? um comeu um frango, exatamente. Não é verdade? Mas, na realidade, não. Um comeu 2, o outro tá com fome. E um tá sem comer faz uma semana. Faz uma semana, exatamente. Mas, na estatística, ele comeu um frango. Mas não comeu. Não comeu. E então, a renda per capita traz esse problema. É a questão do como essa renda é distribuída. Por isso, entra uma outra expressão muito utilizada, né? Que é a distribuição de renda. E aí, as realidades que são descobertas quando se observa a distribuição de renda.
a desigualdade maior ou menor em um país em relação a outro país. Então é claro que se você toma os mais ricos da Noruega em relação aos mais pobres da Noruega, há uma diferença, óbvio, há bilionários na Noruega, gente que mexe com petróleo, mas a diferença da renda do rico norueguês para o pobre norueguês, ela é muito menor do que a diferença do rico brasileiro para o pobre brasileiro, do rico indiano para o pobre indiano. Então, uma coisa é falar em renda per capita, outra coisa é falar em renda distribuída. E não é distribuição com o papai Estado perguntando quem quer dinheiro, não é isso. É como as pessoas participam do resultado da produção. E estamos falando de pessoas que participam da produção. Não é o sujeito que não trabalha, não quer, não pode, está incapacitado para o trabalho. Esse precisa da previdência. O nome já diz. Previdência. Precisa do socorro social, que a sociedade atribui como função essa distribuição ao Estado. Qualquer tipo de sociedade. Social-democrata, capitalista liberal, socialista. A sociedade entrega ao Estado a atribuição de socorrer os que não podem trabalhar. Aqueles que ficaram incapacitados fisicamente, mentalmente, um acidente, problema no nascimento, uma série de situações, né? E, em muitos casos também, a situação momentânea da falta de trabalho. Quando há a constatação de que muitas pessoas estão desempregadas, não porque querem, mas porque não há trabalho, na sociedade moderna assume-se a responsabilidade de um socorro, porque a pessoa não é vista como responsável por aquela situação. Ela não está sem trabalhar porque quer, ela está sem trabalhar porque não há trabalho. Mas se você pega o Canadá, a Suécia, a Dinamarca, a Noruega, mesmo a Alemanha, você vai encontrar um espaço muito menor, uma distância muito menor entre os mais ricos e os mais pobres. E não só por conta do socorro aos que não podem trabalhar, porque esses são sempre minoria. Por que, por exemplo, nos Estados Unidos, 5% de desemprego é considerado pleno emprego? Porque eles consideram que há ali 5% da população economicamente ativa, não estamos falando de crianças, né? Mas da população economicamente ativa você tem 5% que não querem ou não podem, né? E aqueles que decidem morar num trailer, né? Morar na estrada, morar na rua, não querem trabalhar. Então já é esse percentual onde se considera que 5% é pleno emprego. Mas, na verdade, pode ser até menos, porque há 2 anos, a população economicamente ativa dos Estados Unidos, o percentual de desempregados era de 3,5%. Todo o resto empregado, um negócio impressionante. O Brasil já teve 4%, 5% só de desempregados. E hoje tem esse número escandaloso, já há alguns anos, né? Números escandalosos. Esses números começaram a crescer assustadoramente no segundo semestre de 2014 e em 2015 virou uma tragédia nacional, o desemprego. E até agora ninguém conseguiu sequer reduzir considerável e definitivamente esse percentual gigantesco. Não conseguiu. Às vezes cai para 12%, sobe para 14%, chega a 15%, 13%, mas não conseguem. Porque não há atividade econômica capaz de absorver essa mão de obra. Haverá? É um problema. Porque a economia pós-pandemia, ela usará ainda mais
o trabalho à distância, ainda mais a tecnologia, e a tecnologia substitui muita mão de obra. Inicialmente, o homem olhava para a tecnologia como algo que lhe daria mais tempo para o lazer, para o descanso, para o desfrute espiritual, cultural, social. E, no entanto, a tecnologia, ela, ao longo do tempo, foi varrendo empregos e produzindo outros. Quando apareceu o tear mecânico, né, aquilo produziu em cada instalação ali, onde principalmente mulheres trabalhavam com os teares, né, e naquele momento, onde não havia uma legislação ainda preocupada ou fruto de uma preocupação com crianças e tal, também crianças eram empregadas, e em cada instalação daquela, 100, 200 pessoas perdiam o trabalho. Nas gráficas, né? As gráficas foram, onde havia 50, ficaram 5, exatamente pelo processo tecnológico. Isso estamos falando de vapor, máquina a vapor, né? E com a alta tecnologia, com os computadores, você tem substituições abruptas, rápidas, impiedosas de mão de obra por máquinas. Entre hoje numa montadora, e onde havia aquele exército de operários, em muitos casos você vai encontrar um exército de robôs. Também há o ser humano ali, mas muito menos do que havia antes. O trabalho é da máquina. Isso, inclusive, produz efeitos nos sindicatos, produz efeitos nas relações de trabalho, nas relações sociais, na teoria econômica. E então há muitas dúvidas se essa mão de obra será absorvida, pelo menos na quantidade desejável. E se não for, esse é um desafio mundial. Como garantir que as pessoas tenham uma vida digna quando haverá menos trabalho à disposição, menos oferta de trabalho, menos gente sendo contratada, menos mão de obra, menos força de trabalho sendo demandada? Como será isso? Uma das ideias é a renda mínima, garantia da renda mínima. Inclusive o princípio é que, aliás, um assunto que foi pouco abordado aqui é que recentemente o Supremo se pronunciou a respeito, exigindo que o governo viabilize o pagamento de renda mínima. E o conceito de renda mínima é que todos recebam. Todos. O rico e o pobre. O bilionário e o miserável. É renda mínima para todos. Não se discute nada. Tá aí, tem cidadania, tá vivo, recebe. Simples assim. Só que você tem de ter dinheiro para isso. A sociedade tem de produzir para dar ao Estado o dinheiro para redistribuí-lo como renda mínima. E também, nos países de economias medianas e nos países pobres, não há nenhuma garantia de que a renda mínima será capaz de garantir uma vida digna. Será suficientemente alta para garantir uma vida digna, decente. Não é? Não há essa garantia. E aquilo que os países social-democratas alcançaram, que é exatamente não apenas os salários médios altos, mas também o colchão social, o colchão de proteção social, ou seja, ninguém ficará lançado à beira da estrada, lançado à margem, haverá o socorro da sociedade para todos. Isso, além de chegar um momento, ter um preço muito alto, hoje, por exemplo, não se sabe como a Dinamarca vai lidar com seus custos previdenciários. Eles não sabem, porque está próximo da inviabilização. Além disso, a União Europeia, que é um grave erro, eu não tenho a menor dúvida, cada dia fortaleço mais na minha cabeça a ideia de que foi um grave erro, ela tem degradado as bases da social-democracia. Paulatinamente, lentamente, mas inexoravelmente. Agora, nessa história toda,
O produto interno bruto cresce porque houve produção maior em relação ao período anterior, ou ao trimestre anterior, ao sequência, mesmo período do ano anterior, ao ano anterior, os 12 meses anteriores. Então é claro que quando há um colapso econômico, como tivemos no ano passado, e foi global, eu estava vendo hoje que a economia da Alemanha em 2020 levou um tombo, agora fecharam o número, né? Já havia esse número, mas eles precisavam de confirmações, reconfirmações, 4,9% de redução do produto interno bruto na Alemanha. Então é claro que este ano haverá um salto considerável, porque em relação a um buraco, a um abismo, que foi aquela redução de 4,9%. E no Brasil também, em todo lugar haverá um crescimento, números altos, mas em relação a uma base que é abaixo de zero. No caso do Brasil, é preciso voltar ao zero, é preciso sair do buraco. O Brasil está há quase 7 anos num buraco recessivo. Ora, tecnicamente comprovado, então você tem 2 trimestres seguidos de redução do produto interno bruto, mas no geral a economia despencou. Então é preciso sair do buraco, zerar. E aí poderemos considerar crescimento do produto interno bruto. E, claro, a expectativa de que depois de zerado, não é crescer 6% em relação ao fundo do poço, mas depois de zerado, crescer 6%, 7%, até aí sim, para começar a absorver para valer milhões de desempregados. Mesmo com essas mudanças, mesmo com a tecnologia que fechará postos de trabalho definitivamente, essa é uma realidade. E além daqueles problemas estruturais, haverá energia no Brasil para garantir crescimentos altos por anos seguidos? Hoje não há. Hoje não há. O colapso foi evitado pela recessão. O colapso de fornecimento de energia. A recessão acabou impedindo que houvesse um colapso. E o país vai se arrastando sem resolver o problema. É hora de começar a investir pesado na produção, na capacidade de produção, armazenamento, distribuição, fornecimento de energia, ou na hora que a economia voltar a crescer, depois de zerado, voltar a crescer 5%, 7%, você tem de ter energia para garantir isso, senão para de novo, né? Mas o crescimento do PIB, ele virá. O deste ano, repito, é em relação a um abismo, mas ele virá. Haverá um momento, a economia brasileira é dinâmica. Poderia ser muito mais, né? Não houvesse tanta incompetência, um sistema tributário insano, burro, que é contrário a quem produz, pune quem trabalha. Burocracia. Quer dizer, o Brasil, ele tem uma estrutura, gosta de papel, e uma estrutura que é contra a produção, contra quem trabalha, quem empreende. É impressionante. Mesmo assim, é uma economia tão dinâmica que vai conseguir voltar a crescer depois de zerada. Mas e a renda? E o cidadão? Por exemplo, a China tem o segundo maior produto interno bruto do mundo. A China se desenvolve, mas é um país já desenvolvido, e aí é preciso observar uma série de coisas. Claro que o fato de ser uma ditadura, um estado totalitário, prejudica o desenvolvimento em diversas áreas. Mas, ainda assim, seria possível observar um desenvolvimento dos indivíduos, um desenvolvimento social que ainda não é, nem de longe, próximo do PIB gigantesco da China. A Índia, da mesma maneira. Claro que o fato de que ambos têm mais de 1 bilhão de habitantes, a China 1 bilhão e 400, a Índia 1 bilhão e 300, é claro que isso deve ser considerado. Não na renda per capita, porque a renda per capita deles dá sempre baixa, porque é gente demais para você fazer a conta da divisão. PIB dividido por 1 bilhão e 400, por 1 bilhão e 300. Então é claro que dá baixo.
Nunca vai dar o padrão da Noruega, nunca vai dar o padrão da Alemanha, o padrão da Suécia, é claro, do Canadá, né? A população do Canadá você tem em 2 cidades da China. Né? Agora, o Brasil, ele tem todas as condições, primeiro as que sempre teve, naturais, riquezas naturais, água, fartura de terra, capacidade de produzir o ano inteiro, tanto que a agricultura que lida com esses elementos naturais, ela é a mais desenvolvida do mundo em alguns aspectos, em outros a segunda mais desenvolvida, numa comparação com a dos Estados Unidos, em alguns aspectos a brasileira é a mais desenvolvida, em outros a brasileira é a segunda. Mas a produção industrial brasileira, o Brasil já ficou ali como um dos 24 países realmente industrializados, já que tem uma fabriquinha ali, outra aqui, industrializados, complexos industriais instalados. O Brasil é um país industrializado. Tem se desindustrializado exatamente porque as tempestades que o Estado provoca contra a produção, uma atrás da outra, né? Roubalheira, corrupção, incompetência, carga tributária insana, sistema tributário insano, juros dos bancos elevadíssimos, é tudo contra quem trabalha e quem produz. Mesmo assim, e por isso até uma desindustrialização, porque é difícil nessas condições e com estradas ruins para escoamento de produção, com falta de armazéns, falta de estrutura portuária, é difícil competir lá com o produto chinês que inunda, produto indiano que inunda, produto americano que inunda. É difícil. Mas o Brasil não poderia ter a situação social que tem. Essa de o PIB crescer e a renda cair não é novidade aqui, infelizmente. Já tivemos períodos de um equilíbrio muito maior. Muito maior. Se você pega o 1% mais rico em relação aos 20% mais pobres, a diferença já foi muito menor, ela está se alargando, aumentando. O Brasil tem reproduzido miséria. O Brasil tem lançado milhões à miséria. E repito, não estamos falando aqui do sujeito que optou por. Não, eu quero viver à margem, eu quero ser um underground, eu quero viver na praça, eu quero viver no meio do mato, isolado. Tá bom, isso é uma opção pessoal, nós estamos falando desses casos minoritários, né? Que são, do ponto de vista do tamanho da população, são ínfimos. Mas a população que quer trabalhar, que procura trabalho, que trabalha de sol a sol, que tenta trabalhar, e quando não há emprego, vai se virar, vai vender isso, vender aquilo. É lamentável que alguns burocratas, e já discutimos com alguns deles, aqui mesmo na Bandeirantes, que falam que o Brasil é uma social-democracia, que há um colchão de proteção social no Brasil. Ou é desconexão com a realidade ou é cinismo. Uma coisa ou outra. Ou seja, o sujeito desconectou-se de tal maneira. Porque é gente que lê, que tem todos os dados à disposição, até porque é gente de governo, é gente de parlamento, tem todos os dados à disposição. Ou, no seu mundinho de fantasia, desconectou-se de tal maneira da realidade que a ignora. Ou é cínica, ou é gente cínica, que quer vender para as pessoas a ideia de que há no Brasil proteção social e social-democracia. Balela, falsidade ou ignorância. Mas o problema é esse. Esse abismo no Brasil não só é muito maior do que países, mas ele está se alargando, está aumentando. E mais gente está sendo açoitada pela miséria. Além do fato de que o salário médio no Brasil, o salário médio é muito baixo. O mínimo nem se fala.
Como é que pode uma economia como a brasileira ter um mínimo inferior ao do Paraguai? Inferior ao de diversos países da América do Sul. Não estou comparando com Estados Unidos, Europa, Austrália, Japão. América do Sul. E um salário médio, e aí é coisa do mercado, né? Muito baixo. Muito baixo. Então, mais uma vez, a constatação de que o PIB cresceu, e repito, está crescendo em relação ao abismo. Esperamos o momento em que ele crescerá, chegue ao zero e cresça daí para cima. Mas a grande questão é em que momento essa perda de renda, perda de dignidade será modificada, será revertida.